Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de computação gráfica. E nessa aula a gente vai rever alguns conceitos importantes. Basicamente, nós vamos fazer uma revisão bem breve sobre alguns conceitos matemáticos que são fundamentais para que a gente possa então modelar os nossos objetos. Vamos estudar um pouco sobre coordenadas homogêneas e a importância de uma matriz de identidade, para finalmente a gente entrar na parte de transformações geométricas, que vai ser o foco principal dessa aula. Pensando em representação gráfica, a gente pode considerar que nós temos diversos tipos de objetos que podem ser representados e que representam, na verdade, objetos do mundo real. Dentre esses objetos, o mais simples de todos é o ponto. Considerando os dois exemplos que nós temos na tela, a gente pode definir, então, uma reta, por exemplo, quando eu faço a junção de dois pontos, ou dos seus extremos. Posso também fazer a definição de um quadrilátero quando eu pego a sequência desses pontos e faço, então, o seu contorno, o que me dá, então, uma representação de um outro objeto. Esse ponto no espaço, né, ele não tem, então, nem forma nem tamanho, ele é apenas definido pela sua posição. Se formos pensar, então, num espaço unidimensional, esta posição, ela corresponde a um escalar, que representa a distância a um outro ponto de referência. Em espaços de dimensão superior a 2, para representar a posição de um ponto é utilizado o vetor. O seu comprimento corresponde à distância a um ponto de referência e a sua direção corresponde à orientação em que a distância é medida. Neste exemplo, o ponto B ele vai ser definido com base no ponto A e no vetor V. Quando utilizamos como ponto de referência para definir os pontos num espaço euclidiano a origem de um referencial ortogonal, estamos trabalhando com um sistema de coordenadas cartesiano. Se estivermos, então, representando um espaço unidimensional, o ponto é representado por um escalar. Nos restantes dos espaços multidimensionais, ele é representado sempre por um vetor coluna. Na figura 2, nós podemos dizer que o ponto ele é representado pelos valores 5 e 3, o que para nós representa um vetor. E aqui, da mesma forma, esse ponto ele é representado por os valores 5, 3 e 2, que vão representar então os eixos x, y e z. E aqui nós temos o eixo x e o eixo y. Sabendo então que nós podemos representar qualquer objeto dentro do espaço cartesiano, é fácil de a gente identificar que eu posso criar objetos mais complexos usando a mesma metodologia. Por exemplo, para fazer a definição dessa linha, eu tenho que usar então dois pontos. Seriam para nós representados como dois vetores. O vetor A, que é composto pelas coordenadas 2 e 2, e o vetor B, que corresponde às coordenadas 5 e 5. Da mesma forma, se nós fizermos a definição para o outro objeto dos seus pontos como vetores, eu posso facilmente fazer a junção desses pontos e do contorno desses pontos para obter então uma figura mais complexa. Nós temos duas representações importantes para serem tratadas num ambiente de representação gráfica. Uma delas é a criação de vetores, conforme já foi mencionado anteriormente. Então, se nós voltarmos aqui, a gente pode verificar que eu tenho a composição de pontos no espaço cartesiano. Quando eu faço a junção desses pontos, eu vou criar então um objeto, uma figura, uma ilustração, e esses pontos eu posso formar vetores a partir da sua definição no eixo x e y. Isso no objeto bidimensional.
Para que a gente possa recapitular, então, o que seria um vetor, então o vetor, ele nada mais é do que uma quantidade com magnitude e direção. Em outras palavras, né, a que distância algo está e em que direção ela está. O vetor ele pode ser usado para muitas coisas e em computação gráfica nós utilizamos eles para a representação dos vértices que vão compor então os nossos objetos. A representação do vetor ela é determinada pelos eixos, né? Então se eu tenho um desenho que é tridimensional, eu vou ter pelo menos os eixos x, y e z. Outra representação importante que nós vamos utilizar com frequência é a representação de matrizes. Então, a matriz A ela é composta por linhas e colunas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 linhas e 2 colunas, o que me traz, então, uma matriz 3 por 2. Tem diversas operações que eu faço com matrizes, uma delas é a operação de soma. Então, para somarmos duas matrizes, eu pego o primeiro elemento da matriz, que eu vou chamar de matriz A, com o segundo elemento da matriz B e faço a soma desses dois elementos. A soma desses dois elementos vai me dar, então, a primeira posição da matriz resultante. Deixa eu colocar aqui de R. Continuo fazendo essa mesma operação, os elementos seguintes, soma desses elementos seguintes me dá a outra posição na matriz. A subtração ocorre da mesma forma, eu pego o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B, faço a subtração desses dois elementos, o resultado então vai gerar para mim a matriz final ou resultante. Posso fazer uma multiplicação por um escalar, então se eu tenho um valor e quero multiplicar a minha matriz por esse valor, eu faço simplesmente a operação de multiplicação elemento por elemento. O resultado dessa multiplicação e vai me dar então a matriz resultante. Então 2 vezes 1, o primeiro elemento é 2, 2 vezes 2, segundo elemento 4, 6 e 8. Sabendo então que nós temos os vetores que representam uma quantidade com magnitude e direção, ou seja, eu tenho uma distância e uma direção de um ponto de referência, e ele pode ser usado para muitas coisas na computação gráfica. Normalmente para representar uma direção ou uma posição no espaço, que é a utilização que a gente vai ver com maior frequência nessa aula. Então, os vértices x, y e z são exemplos de criação de vetores para nós. Então, eu tenho um vetor com os elementos x, y, z, que vão corresponder, então, ao espaço no meu plano cartesiano. E a definição de cada ponto nesse meu espaço é relacionada a cada elemento desse meu vértice. Para facilidade de operações matemáticas com matrizes, em computação gráfica nós inserimos mais um elemento nesse meu vetor denominado coordenadas homogêneas. Então, se esse elemento for de valor igual a 1, então o vetor ele é uma posição no espaço. Se eu colocar, então, nesse elemento o valor 0, eu estou querendo dizer que ele é uma direção. Nós vamos usar, então, transformações como translação, escala e rotação, que pode ser representados, então, pela multiplicação de um vetor por uma matriz. Na multiplicação, então, de um vetor por uma matriz, então eu tenho aqui a matriz A, que vai ser multiplicado por esse vetor. Multiplicação de matrizes, eu pego esse primeiro elemento da A com o primeiro elemento do vetor, faço uma operação de multiplicação entre eles, mais o elemento da segunda coluna com o elemento da segunda linha, faço uma multiplicação entre eles novamente e somo os seus resultados. Então vejam, o A vezes a primeira posição da matriz vezes a primeira posição do vetor
mais a segunda posição da matriz vezes a segunda linha do vetor, mais a terceira coluna da minha matriz vezes a quarta linha do vetor, mais a última coluna da matriz vezes a última linha do vetor. Normalmente nós utilizamos matrizes 4 por 4 para fazer as transformações que nós necessitamos em cima dos nossos vértices, por meio de multiplicações. Essas questões matemáticas, elas são importantes de vocês recordarem e lembrarem como funciona, mas o GLM, ele me traz, então, essas operações matemáticas de forma bastante simples. Então, eu tenho que, inicialmente, faço a criação lá de uma matriz, né, uso a biblioteca GLM e defino, então, a criação de uma matriz, que eu chamei de MyMatriz, e ela é uma matriz do tipo 4, ou seja, é uma matriz 4 por 4. E eu faço, então, a definição do vetor com 4 posições, né, para que ele tenha o x, y, z e o w. Então, por isso que ele tem que ser um vec4 e chamei de myVector. Para fazer, então, uma multiplicação, basta que eu crie uma nova variável, que chamei aqui de transformedVector, e eu faço, então, a multiplicação de um pelo outro. Posso fazer também multiplicação de matriz dentro da linguagem GLSL da mesma forma. Eu crio uma variável do tipo vec4, criei aqui a minha matriz, o meu vetor e faço uma multiplicação entre esses dois elementos. Uma coisa que é importante falar é que eu preciso incluir essas bibliotecas no início do nosso código. Uma outra definição importante é a definição de uma matriz identidade. Então, para quase todas as nossas operações, a primeira operação que nós faremos é a criação de uma matriz identidade. Então, vamos imaginar que eu tenho esse vetor aqui, que corresponde aos vértices de um ponto. Vamos imaginar que esses vértices estão no ponto 2 no eixo x, ponto 2 no eixo y, no 0 no z e o 1. Eu permaneço o valor 1 porque, como vocês já sabem, o 1 me representa, então, uma posição no espaço e não uma direção. Então, vamos considerar que o valor dos meus vetores no eixo x ele é 2, no eixo y também é 2, no z é 1, e como aqui é uma posição, o w vai ser 1 também. Então, podemos trocar aqui, aonde for x eu coloco 2, né? Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2. O y é 2, 2 vezes 0 dá 0. E o z é 1. 1 vezes 0, 0. Aqui também nós temos 0. Então, o valor que eu tenho que colocar aqui é o próprio 2. Na sequência, 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. Aqui, como tem 0, eu posso até cortar, né, onde tem o 0, para ficar mais fácil, a gente não perder tempo. Então, aqui é 1, o que vai... Aqui está mais fácil de colocar 1. Então, aqui, o z é 1. 1 vezes 1 é o próprio 1. E aqui, posso cortar 2 vezes o 1. O que nós podemos perceber, então, é quando eu multiplico um vetor pela sua matriz identidade, ela resulta, então, vamos imaginar que esse é o vetor A, que ele é multiplicado pela identidade, o que resultará no próprio vetor A. Aí não são coisas que nós estivéssemos multiplicando algo por 1, né? Também em GLM é fácil de construir. Para fazer isso, eu vou criar uma matriz, defino um nome para ela, nesse caso chamei de trans. Ela é uma matriz 4 por 4. Então, a minha matriz identidade, quando eu faço uma matriz
peço para o GLM criar uma matriz cujo valor é 1, essa matriz resultante vai ser exatamente uma matriz 4x4 identidade, ou seja, cuja diagonal possui valor 1, para que a gente possa então multiplicar essa matriz com vetores dos vértices quando for necessário. Bem, pessoal, ficamos por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né, muito extenso, e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!